Olha aí, tá entrando gente. Daniel Bigler, Lilian, Júlia Balparda. Buenas, Dani. Estão ouvindo bem, pessoal? Como é que tá meu áudio aí? Já temos 4 aí. Galera chegando, Noeli entrou. Arthur entrou. Certo, Arthur? Tudo bem? Martin? Muito bom o som, tá bom? Pastora Mônica. Esperar o pastor Walter só entrar na nossa sala também, para que eu possa iniciar aqui oficialmente, tá bom? Chegando gente aí. Ana Carmen também entrou. Oi, Ana, tudo bom? Só tá aguardando a entrada do pastor Walter aí para que eu comece oficialmente aqui pra gente, tá bom? Imagino que ele já esteja entrando, estava a postos lá. Ó, entrou o pastor Walter, que maravilha. A Lira também mandou um Deus abençoe. Irmão Clóvis Balpardo também. Estamos juntos. Amém? Aleluia. Entrou o pastor, nosso pastorzão. Tomar uma aguinha antes de começar aqui. Gente, assim, como vocês sabem, né, a gente está nessa série de lives que a gente tem chamado de Resenha na Real, certo? É um momento onde a gente tem conversado sobre alguns assuntos, né? Principalmente nesse momento aí onde a gente está envolvido com essa questão de Covid-19, isolamento, distanciamento, quarentena, enfim. Tá? E a gente tem falado com algumas pessoas, né? A gente já teve lives aqui com o pastor Atos, né? Na última quarta-feira. A gente já teve live também com a Carol, já teve live com a Débora de Paula, Carol Minosso, né? A gente já teve uma série de lives aqui, certo? Só para citar algumas. O pastor Walter já disse ali, boa tarde, amados irmãos, sejam bem-vindos. Então hoje a gente vai ter mais uma, com a ilustre presença do nosso pastorzão, né? Nosso amigo e pastor, irmão em Cristo, pastor Walter Sommer, né? Tá ali como pastor Walter Alberto. Né? Então é uma honra a gente poder ter esse momento com ele aqui também. Né? Eu vou convidá-lo já aqui para que ele possa estar conosco. Certo? O pessoal está entrando na live. Muito bom. Vamos lá, pastor. Só aceitar agora. Mais alguns irmãos entrando. Anísia, Andressa. Olha só. Amém. Aí está. Aí Estamos está o pastor aí. Walter. Meio Tudo bom, assustador quando pastor? a gente se enxerga na tela, a gente vê que tem muitas marcas da idade. É Isso é verdade. meio assustador, mas eu quero dizer a todos que são bem-vindos, que seja uma tarde muito boa, gostosa na presença de Jesus. Que o Espírito Santo nos conduza em tudo aquilo que vamos conversar. Amém? Amém. Pastor, a gente está Oi. numa semana aí que para os cristãos, né, uma semana bem especial, digamos assim, né? É verdade. Eu estou ouvindo meu eco aí, Vou diminuir o som aqui então. pode ser. Melhorou? Vamos ver eu falando. Melhorou. Tá ouvindo? Não, não estou mais me ouvindo. Tá bom. Tá bom. A gente está numa semana aí que é uma semana bem especial para os cristãos de maneira geral, né? A É gente verdade. lembra aí nessa chamada Semana Santa, né, de alguns eventos que são bem interessantes para nós, né, enquanto cristãos. Mas assim, antes de nós cristãos termos essa lembrança, celebrarmos a Páscoa, né, antes de nós, né, os judeus, né, eles já celebravam a Páscoa também, né, a Pessah, né, que eles chamam. E eu queria que o senhor conversasse um pouco com a gente sobre isso aí, né, sobre essa questão da Páscoa judaica aí. Amém. Eu costumo dizer que a festa do Natal, a comemoração do Natal é muito importante, né? Porque traz esperança para todos nós. É o nascimento de uma esperança em Cristo, né? E nós nos lembramos disto.
mas que a Semana da Páscoa é uma semana muito importante também, porque representa a, a morte e ressurreição de Jesus, né? Fala sobre isso, não só representa, mas é a realidade, né? E como você mesmo citou aí no início, é conhecida como a Pesach, em hebraico, que significa passar sobre, né? E falando sobre esse assunto, que como é que era a comemoração da Páscoa, que os judeus já praticavam, e isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando, no derradeiro momento em que Israel iria sair do Egito, houve a 10ª praga, digamos assim, que seria a morte dos primogênitos, né? O sacrifício dos primogênitos. E ali Deus colocou algumas regras para que fosse lembrado esse momento tão tremendo na vida dos israelitas, que ficaram escravizados entre 400 e 430 anos no Egito, né? E então foi estabelecido por Deus que naquela noite os judeus deveriam colocar a sua roupa de saída, de fuga, colocarem as sandálias, cajado na mão e preparassem um cordeiro, né? No 10º dia daquele primeiro mês de março, abril, foi pedido por Deus que separassem do rebanho deles um cordeirinho que estivesse, que seja puro, limpo, sem defeito, né? E que ficasse guardado até o 14º dia. Então, naquele 14º dia, esse animalzinho seria sacrificado por todas as famílias no pôr do sol, né? Para o judeu, no final do dia. Então, foi sacrificado esse cordeirinho e o sangue desse cordeiro foi passado nas vergas e nas obreiras das portas, sinalizando que aquela pessoa, aquela casa, cria e aceitava aquela determinação de Deus, que ele queria ser liberto, que ele queria passar, então, de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, porque Deus havia prometido a Israel que o tiraria daquela situação e levaria Israel para uma terra prometida, uma terra onde manava leite e mel. Essas eram as palavras, né? Então, aquela noite, aqueles judeus fizeram isso. Tomaram aquele animalzinho, que deveria ser assado, ele não poderia ser cozido, nem feito de outra forma, senão no forno, né, com fogo. E não poderia ser deixado nada para trás, teria que ser comido totalmente. E eu sempre recordo que quando falam sobre o cordeiro, e esse cordeiro que foi ali sacrificado, era o substitutivo para os filhos daquelas famílias, porque toda família que não aceitasse aquela situação, que quisesse ficar debaixo daquela situação tão terrível que havia ali naquela terra, eles perderiam seus primogênitos. Então este cordeirinho substituía o primogênito e nos remete à nossa Páscoa, né? Ao nosso momento, ao momento de 2000 anos atrás, que vamos falar mais adiante um pouquinho, mas em suma o que aconteceu lá em Israel foi isso. Então eles tomaram o sangue desse cordeirinho, passaram nas portas, e quando o espírito de morte, o anjo da morte, passou sobre o Egito, ele via aquela porta marcada, naquele lugar ele não entrava, ali não havia então morte, né? E eu acredito, irmão, que não só os judeus fizeram isso, mas muitos egípcios e outros povos que houvessem ali e ouviram e aceitaram também fizeram a mesma coisa. E Amém. Seguiram o caminho e foram com Israel para fora daquela terra, né? Acredito muito nisso. Enfim, não sei se teria alguma pergunta a mais. Não, nessa questão da Páscoa judaica, assim, eu acho que o senhor explanou bem, né? Então, a gente pode dizer que isso aí começou lá no Egito, então. No Egito, No Egito, né? há muitíssimos anos atrás, alguns milhares de anos, Exatamente. né? Né? E foi uma coisa ali que não apenas ajudou a converter, né, o coração daqueles hebreus, né, mas também a converter o coração, como o senhor disse, de outros povos, né, e também até do próprio Com faraó, que certeza. tinha tido o seu coração endurecido, né? Amém. E é uma outra história um pouquinho adiante, né? Raabe viu
aquelas coisas que aconteciam e disse para os espias, né? Disse assim, nós vimos o que Deus fez. Quer dizer, os egípcios e outros viram também o que Deus estava fazendo. E muitos Sim. se deram conta, né? Que eles deveriam mudar. E mudaram, com certeza, né? Sim. No entanto, o ser humano sempre é muito estranho. Ele pode ver as coisas acontecerem, algumas pessoas veem as coisas acontecerem diante dos seus olhos, apalpam aquilo, mas dizem, não, isso não pode ser assim. Muitos disseram não, que não era assim, né? Mas outros tantos foram sábios e disseram, não, eu quero isso que está sendo prometido para os judeus, eu quero também. Sim. Pastor, a irmã Noeli disse que o seu volume está baixo, de repente o microfone aqui do fone dá para deixar um pouquinho mais próximo da boca, né? Não sei. Puxar aqui, será que é assim? Estão ouvindo? Olha aí, melhorou. Tá mais perto. De Amém? repente não precisa Então, ficar nem segurando, mas só dele ficar um pouquinho mais próximo aqui já. vamos ver o que eu consigo fazer então, irmão. Fazer uma ginástica aqui, puxar esse outro ladinho aqui, ó. Mas já melhorou bastante. Isso aí, melhorou. Melhorou agora? Isso. Melhorou, gente? Tá bom o volume do pastor? Falem, digam aí. Ó, entrou a sua filha aí, ó. Olha só, Olha aí. Verônica Sommer. Que o Senhor abençoe, estão longe daqui. No momento em que estamos falando dos primogênitos, né? É isso que aparece a sua primogênita, né? Viu só? Mas eu passei o sangue nas vergas, eu e nas ombreiras da porta da minha casa. Então, está aí ela. Aí ela. Aí viva, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Né? Mas é interessante, né? Como o senhor disse, né? Isso aí surge no Egito, né? E como o senhor mesmo disse, algumas pessoas ainda depois duvidaram, né? Mesmo tendo passado por todo esse processo no Egito, né? Tendo visto a questão das 10 pragas, né? Que a gente viu no Egito também, e essa questão da Páscoa e da passagem do anjo da morte, também dessa passagem dos hebreus para outra situação, né? Para uma situação melhor de saindo da escravidão. Alguns ainda depois duvidaram da situação, né? Então é algo do ser humano, mas o ser humano ele tende a duvidar, né? Impressionante isso, né? Impressionante. As coisas acontecem. É verdade. Mas este convencimento destas realidades, né, tem de ser feito, tem que vir de cima, né? Quando nós passamos a indagar de Deus a respeito da verdade, Ele nos mostra a verdade. E o Espírito dele, esse Espírito Santo que muita gente renega, não aceita, a terceira pessoa da Trindade, esse é o que nos convence dessas coisas, né? E diz a Escritura, e a base da nossa fé é o que está escrito no livro santo, como a gente diz, e que é corroborado com muitas descobertas científicas e arqueológicas, né, que os sítios estão lá e confirmam isso. E outros tantos ainda que não foram encontrados, serão encontrados, eu creio, com brevidade, né? Sim. Mas a grande questão é não ser teimoso, não sermos teimosos, né? O povo, naquela época, que teimou contra a libertação dos judeus, teve o seu peso, aconteceu o peso sobre a vida deles porque teimaram, né? Apesar das coisas acontecendo, continuaram teimando. Até a 9ª praga, então até a 10ª, né? Se na 9ª dado o braço a torcer, a 10ª não teria acontecido, provavelmente, né? Sim. Isso são conjecturas minhas, não estou falando que isso seria uma realidade, mas a gente imagina que às vezes na teimosia que possamos ter, Deus trabalha. Quanto mais teimosos nós somos, mais duro talvez seja o trabalho dele para nos corrigir e nos ajudar. Mas a intenção de Deus sempre é libertar. Tudo isso que ele fez foi para libertar. E eu acredito que depois de todo esse sofrimento no Egito, muitos egípcios se libertaram da escravidão, das suas teimosias e das suas ideias errôneas e passaram a olhar para cima, ver que havia um Deus muito grande e muito poderoso, que é o Deus que nós servimos e que continua vivo e bem presente. E isso é bom demais lembrar disso, né? Amém, é verdade. Olha, tá entrando mais gente aí, né? Entrou o Márcio também. Pastor, mas aí seguindo, né, nessa nossa conversa aí, né? Amém. A gente falou no início ali que a gente está na chamada Semana Santa, né? Então eu queria que o senhor conversasse um pouco sobre isso, sobre o que nós lembramos nessa Semana Santa, né?
né, no nosso calendário cristão. E queria já que a gente já começasse também, de repente, lá por aquele chamado Domingo de Ramos, né? O que é esse chamado Domingo de Ramos? O que a gente lembra na Semana Santa, né? E o que é o chamado Domingo de Ramos? Amém. Depois que Jesus teve várias voltas em Israel, e ele já tinha avisado, no mínimo, antes dessa Semana Santa, já tinha avisado 3 vezes seus discípulos de que ele teria de ir a Jerusalém, teria de ser entregue aos sacerdotes e ser sacrificado. Ele entrou, então, neste domingo, um domingo, não sabemos bem qual seria este domingo, mas foi um domingo de uma determinada semana em que ele entrou em Jerusalém. E foi ali que ele, chegando a um determinado lugar mais alto, chorou sobre Jerusalém, né? E disse que ele chorava porque ele dizia que Jerusalém havia apedrejado os profetas e matado aqueles que tinham sido enviados para lá para anunciar boas novas, né? E ele, Jesus, tinha tentado juntar aquele povo todo de Jerusalém para levá-los à salvação, mas eles não quiseram. Então, nesse primeiro domingo que ele entrou em Jerusalém, o povo foi para as ruas e o recebeu com júbilo, com cânticos, né? Com alegria, e lançaram diante do jumentinho sobre o qual ele vinha, né? Mantos e palmas e juncos. E isto era uma honraria que era feita naquela época para todos os que deveriam ser honrados. E eles viram em Jesus alguém que deveria ser honrado, né? Então, naquele primeiro domingo, domingo de Ramos, que se chama, foi esse momento em que eles jubilaram pela chegada de Jesus. Ok? Então, esse é o primeiro domingo. E essa chama assim a Semana Santa porque foi um momento entre o domingo em que ele chegou em Jerusalém, domingo crucial, domingo foi o ápice, né? É o momento em que ele chegou para fazer a parte, ou finalizar o seu ministério, que seria o de dar a sua vida, assim como ele havia anunciado, né? E assim como na Páscoa lá de Israel, em que o cordeiro tinha de ser sacrificado e ele representava o sacrifício da família, né? Pela promessa de Deus, de libertação, assim também Jesus tinha que entrar em Jerusalém e ser o sacrifício supremo. Okay? Então ele entrou neste domingo, ele foi saudado como herói, ainda que o povo não entendesse isso, mas eles o fizeram, porque de fato era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E então essa semana ele passou em Jerusalém e pregou. Eu até fiz um pequeno roteirinho, se me permite. Claro. Vou ler aqui. Pode ser? Com certeza. O senhor é que manda aqui. Não, o senhor é o guia da conversa, então... Eu sou o âncora, mas estou debaixo da sua autoridade aqui. Como é que chama isso? O camarada que dirige O camarada que dirige o programa é o âncora. Ah, você é o âncora então, tá vendo? Eu sou o âncora do programa, mas o senhor é o âncora da nossa congregação, então eu estou debaixo da sua autoridade. Amém. Muito bem, então veja só. Domingo Jesus entra em Jerusalém e à noite ele vai para Betânia, provavelmente na casa de Maria, né, e de Lázaro, e esteve lá com eles, provavelmente porque eles moravam em Betânia e eram muito amigos, né? Não se pode afirmar que seja, mas se conjectura isso, tá bom? Isso Amém. É só uma parte, não existe nada escrito na Bíblia que seja assim, mas que ele ficou em Betânia, ficou. Segunda-feira, Jesus vai para Jerusalém, ele amaldiçoa uma figueira, ele vai até o templo e prega, ele aí de noite volta para Betânia. Terça-feira, Jesus ensina e discute no templo. Ele também vê aquela oferta tremenda e maravilhosa da viúva pobre, né? Que entre os vários ofertantes, ela trouxe 2 moedinhas, coisa insignificante, mas que representava o sustento dela. Enquanto todos os demais traziam sacolas cheias de dinheiro daquilo que sobejava, né? E Jesus, chamando os discípulos, disse: olha, esta aí deu muito mais do que os outros, porque deu do seu sustento. Incrível. Eu queria fazer um
um pequeno à parte aqui, porque achei muito interessante, que foi nesse momento que ele viu aquilo e falou sobre aquilo. E por que foi tão importante aquela oferta daquela viúva pobre? Porque foi dada de coração, foi com amor que ela entregou aquilo, né? Ainda que não servisse para nada, compreende? E muitas vezes, até falando com um irmão, falando sobre aquelas ofertas que às vezes a gente faz, levando um sanduíchezinho, sabe? Que a gente sai à noite aí para entregar um sanduíche, um cafezinho para alguém. Não Sim. muda a vida da pessoa, mas é um gesto de carinho. Sim. É um gesto de amor por essa pessoa, que reconhecemos que Deus se apraz nisso. E Deus ficou muito feliz com aquela oferta, tanto é que Jesus chamou a atenção. Tá bem? Sim. Hein, pastor? Depois Jesus fala sobre a destruição do templo. Só antes do senhor continuar aí, esses dias eu vi aí a pregação de um outro pastor, e ele dizia o seguinte, né? Ele foi arguído na verdade não era pregação, era uma entrevista, né? Sim. E ele foi arguído pelo entrevistador, incrédulo, né? Muito cético, né? E ele dizia assim, né? Falava da questão do dízimo, né? Como normalmente fazem, né? E ele dizia assim, ó, dízimo não é mensalidade de clube, né? Então, assim, o que Deus quer da gente é que a gente dê generosamente, né? E foi o que aconteceu com essa viúva aí, né? Desse episódio. Ela entregou generosamente aquilo que ela tinha, né? Não era questão de valor. Amém. Ela tinha o quê? Ela sentiu um amor tão grande pela obra, pelo Senhor, ela tinha esse amor que ela entregou o que tinha, ela não se preocupou com o futuro dela. Exato. Ela teria o que comer. Exatamente. Ela o fez generosamente, como você falou, e é isso que Deus quer de nós, generosidade, não em quantidade, mas em decisão do coração. É aquilo que nós temos, né? No nosso acervo, amor, a medida que nós temos. Por isso que Jesus disse que com a medida que medides, vos medirão a vós também. Então, na medida que nós medimos o Senhor, e bem disse esse pastor, o dízimo não é uma mensalidade, o dízimo é um respeito, né? É digamos assim, um compromisso, né? Você pode dar ou não dar, se você quiser, isso é critério seu, liberdade sua de fazer isso, né? Ou dar ofertas, enfim. Deus não bota ninguém contra a parede, mas Ele promete que se você fizer, haverão bênçãos, né? Amém. E como nós não somos bobos, a gente vai fazer porque nós queremos bênçãos, não é verdade? Com certeza. Não é uma Ó, tá entrando gente aí, pastor. Entrou mais gente. Entrou o Thiago Kuzma lá, o pessoal de Blumenau, o Marcelo do Rio de Janeiro também, a Alessandra do Rio de Janeiro, Wagner. Estrangeira entrando aí. Né? Tem gente de tudo que é lado aqui na nossa live, né? A nossa live aqui tá nacional. Quando lá no Egito houve aquela situação, muitos estrangeiros também ouviram. Tá aí, ó, estrangeiros do Rio, de Curitiba, Blumenau, estão entrando aí, irmão. Estão entrando, exatamente. Amém. Amém? Amém. Mas muito bem. Então, seguindo só bem rapidinho, para a gente não tomar muito tempo, porque é até as 4, né, o nosso encontro, não é isso? A gente começou umas 13h02, 13h13, então a gente tem ali uns 2, 3 minutos 3 além. minutos de prorrogação. Então tá Isso. Então, quarta-feira foi planejado matar Jesus. Nesse momento em que Jesus está ali em Jerusalém, eles planejam, já tinham planejado, né? Mas agora eles consumaram isso, conseguiram achar um traidor, o Judas, que por 30 moedas de prata vendeu a localização de Jesus para aqueles homens, né? E eu achei muito interessante aqui fazer uma pequena colocação. Eu sempre me perguntava assim, mas por que essa gente fez isso? Porque eles eram estudiosos da lei, eles conheciam o Velho Testamento, eles sabiam das profecias, eles conheciam Jesus. E aí quando nós vemos o momento em que Jesus é entregue para Pilatos, diz assim a Escritura em Mateus, e Pilatos sabia que o haviam entregue por inveja. Então estavam invejando Jesus. E o mais interessante que, lendo outro dia um livro, o escritor disse assim, enquanto Jesus entrava em Jerusalém, montado no jumentinho, os sacerdotes estavam no templo clamando pela vinda do Messias, e o Messias estava ali do lado de fora, passando por eles. E nessa quarta-feira, então, eles conseguiram o intento deles, né? Planejaram e conseguiram alguém para traí-lo. Depois Jesus volta para Betânia, né? E
e acontece nessa quarta-feira a conspiração total. Eles então planejaram, conspiraram, fizeram um programa de como iriam prender Jesus. Daí, na quinta-feira, Jesus vai comemorar a Páscoa, né? Ele faz a ceia, ele lava os pés dos discípulos, ele avisa Pedro que ele haveria de negá-lo, né? Ele consola os discípulos de que as coisas não vão terminar ali, que ele voltaria, mais uma vez ele fala sobre essas coisas, né? Sim. E dali, da ceia, então, e nessa noite, no final do... Provavelmente, depois das 18 horas, eles fazem a ceia. Ali Jesus muda toda essa história que começou lá no Egito, com a saída, com a Pessah, com a passagem do anjo, né, em que o cordeiro era sacrificado. Ele diz, agora nós vamos mudar. Nós agora vamos tomar este cálice de vinho e esse será o símbolo do meu corpo. E este pão que eu reparto é o meu corpo, que vai ser repartido, que vai ser maltratado, né? Então, nessa noite de quinta-feira, ele faz isso, tá bem? E logo em seguida, eles fazem a ceia, ele lava os pés dos discípulos e aí saem, depois de haver cantado um hino, saem para o jardim do Getsemane, tá bem? E ali em oração, isso quinta-feira à noite, né? Ali em oração, Judas aparece com os soldados para prender, tá bom? Enfim, sigo até... Não, interessante, né? O senhor estava falando dessa questão de Judas, né? Ele, uma pessoa que andou com Jesus, né? Todo aquele tempo ali, né? E entregou, ele traiu a Cristo, né? Jesus sabia disso porque Jesus conhece o nosso íntimo, né? Conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, né? Mas Judas, né? Ele tomou essa decisão, né? Partiu dele essa decisão de entregar a Jesus, né? Então, também a gente estava falando antes ali dos hebreus que, num determinado momento, duvidaram de Jesus, né? Sim. Mesmo tendo visto todas aquelas situações, as pragas, o mar se abrindo, né? Tudo mais, eles duvidaram, questionaram, né? Mas a gente vê que isso aconteceu também entre os apóstolos, né? Judas é um exemplo claro disso, né? Embora tivesse que se cumprir, que Jesus tivesse que morrer, né? Jesus teria que morrer por nós, né? Havia uma profecia em torno disso. Não necessariamente poderia ter partido de Judas, né? Poderia ter partido de outra pessoa, mas partiu de alguém que andava com Jesus, né? E eu acredito que isso seja um recado também da Escritura para nós, né? No sentido de que muitas pessoas às vezes estão na igreja, têm ouvido palavra, né? Mas de fato não se converteram. Mas o coração não está com Cristo. É verdade. O interessante é que a Bíblia diz assim, que ele se preocupou até quando quebraram aquele bálsamo e derramaram sobre a cabeça de Jesus, né? Derramaram. Uhum. Ele diz, por que não venderam isso e deram para os pobres? Aí o escritor diz assim, eu não estava preocupado com os pobres. Como era ladrão, ele metia a mão na bolsa para levar o dinheiro, era o interesse dele. Então, há pessoas que são assim, elas estão com Jesus, elas ouvem, mas o coração não está convertido. Há interesses outros, interesses seculares, carnais, não há uma conversão genuína, né? E isso é muito triste. Li outro dia também vi uma pergunta, quais são as moedas de prata que nós temos? Né? Quais são essas 30 moedas nossas que nós temos usado aí? Quem sabe, irmãos, me perdoem, não estou falando que seja você, eu estou falando em termos genéricos, né? Muitas vezes nós trocamos Jesus por moedas de prata, por outra... Não damos tanta atenção para aquilo que ele está fazendo ou falando, né? Enfim, é só um chamado para que a gente esteja atento que Judas, há muitos por aí, né? Sim. Quem sabe, até eu mesmo seja Judas em algum momento da minha vida, espero que não. Todos nós, acho que a gente vacila, né? Mas a gente vacila. Que a gente não tem o mesmo final de Judas, né? O Márcio entrou aí também, pastor, e ele disse que o seu, de novo, acho que deve ter que dar mais uma ajustadinha aí pro microfone ficar mais próximo. Então eu vou ter que usar assim? Não precisa ser tão próximo, não. Melhorou ou não? Não, melhorou. Mas não precisa ficar assim, não. Pode ficar à vontade. Eu vou levantar o volume no telefone. Vamos ver se é isso aí. Será que é isso? Acho que não. Acho que vai dar para ouvir meu eco. Agora tá dando para ouvir meu eco. Opa. E agora? É a mesma proximidade do microfone. Antes o senhor tinha colocado aqui no ombro também, uma parte tinha ficado melhor, hein? Então vamos lá. Tá? Mas assim, pastor, enquanto que o senhor ajeita aí, né?
Me chama a atenção, né, nesse relato aí, né, de que Judas ele entregou Jesus e tal, e ele recebe essas moedas, né? E, e o senhor até fez uma analogia conosco, né? E eu lembro também que a palavra nos diz que, que com esse dinheiro, né? Esse dinheiro não foi usado como oferta, né? Não, Mas os homens do templo utilizaram para comprar um cemitério, exatamente. né? Para os Então foi estrangeiros. comprado um terreno para ser um cemitério, né? E É, isso nos remete assim, ó, tem tantas coisas que às vezes a gente tem ganhado essas moedas, né? Tem trocado Jesus por moedas, mas o que nós ganhamos no final vai para a morte, não vai para a vida, né? vai para um cemitério. Vai para um cemitério. Boa analogia, gostei dessa. Aprendendo com o senhor. Amém. Estão ouvindo bem agora? Tem uma moça aqui chamada Ana Moraes, ela disse que fica ótimo perto da boca. E aí, o que eu Melhorou. faço? Acho que melhorou, acho que tá bom. Quem sabe eu sento aqui assim, então. Será que é melhor? Não, não, perto onde o senhor tava ótima a câmera. Então tá bom. É só o microfonezinho mesmo que tem que tá próximo. Ok. Muito bem, amado. Vai, segue a... Não, o senhor vinha falando, né? Estávamos então ali no momento que Jesus ali foi entregue, né? Sim. Naquele momento da semana. Ah, ok. Então, naquela noite de quinta-feira, Jesus foi preso, foi amarrado e levado até o Sinédrio e foi interrogado, né, por Caifás e toda essa turma ali. E tentaram, de todos os jeitos, achar alguma acusação. E não acharam. Por mais que aparecessem pessoas, não eram plausíveis, não tinha força de expressão aquele negócio, não valia. Até que o sumo sacerdote perguntou, afinal de contas, você é o Filho de Deus? E Jesus disse, tu disseste. Mas vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens. E aí ele gritou blasfêmia e resolveram matá-lo, né? Isso se passou a noite inteira. Então, um julgamento que em Israel era errado, porque devia ser na luz do sol, público, com testemunhas de ambos os lados. Jesus estava sozinho, né? Não tinha nem testemunhas, nem advogados. E pela manhã cedo, levaram ele para Pilatos, para que ele fosse julgado por Pilatos, né? E isso agora, sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã, Pilatos, apesar de ser um romano e o governador lá daquela terra, ele teria o direito de nem fazer julgamento, podia simplesmente condenar e levar, ele lutou para achar inocência nele. E efetivamente viu, tanto é que disse, eu não vejo culpa nele. A esposa de Pilatos naquela manhã foi lá e disse para ele, olha, não se envolva com esse justo, eu tive um sonho e sofri muito essa noite por causa dele. E ele aí ficou tentando mais ainda libertar Jesus. Mandou Jesus para Herodes. Herodes examinou Jesus, também não viu erro. Mandou de volta Jesus para Pilatos. E o interessante nessa história é que os sacerdotes, aqueles que defendiam a lei, que eram os que, enfim, deveriam ensinar o povo a buscar a lei e respeitar o Messias, eles queriam condenar o Messias, e os romanos, os ímpios, então vamos dizer, os que estavam fora da nação israelita, esses defendiam a Jesus. O que na realidade, quando nós olhamos para a Escritura, confirma, em verdade, confirma a inocência de Jesus. Porque quem não estava no negócio examinou com outro critério, com outros olhos, não por inveja, nem por coisa nenhuma, poderia ser por ira, por raiva, porque Jesus falava a verdade, sim, tanto dos governantes como dos sacerdotes. Mas os governantes ali disseram, não, ele não tem culpa nenhuma. Ah, é? Então, sexta-feira de manhã, ele finalmente foi, então, entregue para ser supliciado, tá bem? Em torno de, pouquinho antes do meio-dia, certamente, ele foi, então, finalmente condenado e surrado, e ali ele teve que levar a cruz, né? E foi crucificado nessa sexta-feira. Por isso é chamada também Sexta-feira da Paixão, né? Onde ele caminha, ele faz aquele trajeto até o Gólgota, onde ele carrega a parte de cima da cruz. Isso na sexta-feira.
E no final do dia da sexta-feira, e aí ele é crucificado no Gólgota entre dois ladrões ou dois malfeitores, né? Alguns dizem ladrões, outros dizem malfeitores, mas na verdade eram dois, deviam ser assassinos, porque ladrão não ia para a cruz, não era motivo de ser crucificado, mas os dois foram crucificados certamente porque deviam ter feito coisa muito feia. Jesus não fez coisa muito feia, só ofendeu o orgulho daqueles soberbos e arrogantes que se achavam acima de Jesus, né? Veja só, aquelas pessoas, por inveja, pegaram Jesus, o Filho de Deus, o Messias, e o prenderam e o crucificaram por mãos de iníquos, diz a Escritura, né? Então, sexta-feira à tarde, final do dia, por questões de lei, ele não podia ficar ali pendurado, nem os ladrões. Então, Pilatos deu a ordem para quebrar as pernas de todos. Quebraram as pernas de um dos ladrões, depois do outro, e quando chegaram em Jesus, Jesus já estava morto naquela hora, né? Até às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele havia morrido. Então não quebraram nenhum dos ossos de Jesus, também para cumprir-se as profecias de que todos os ossos de Jesus seriam contados, nada faltaria, nenhum deles seria partido. Então ele foi sepultado nesse dia, né? José de Arimateia foi lá, buscou Jesus, foi até Pilatos. José de Arimateia era um dos principais entre os judeus, do Sinédrio. Quer dizer, ele enfrentou os seus pares e foi fazer isso. Levou Jesus para uma sepultura dele. E o colocou lá, preparou o corpo rapidamente, né, porque o dia já avançava e o judeu não podia, depois das 18 horas, fazer nada disso. Colocaram ele no sepulcro, tá bem? E no sábado, então, sábado, eles ficaram reclusos, vamos dizer assim, não por coronavírus, mas por questões de lei, e aguardando, né? Sábado não fizeram nada, passou o sábado e veio o domingo de manhã. Então, domingo de manhã, o domingo em que Jesus ressuscitou, tá bem? Então, essa seria a Semana Santa. Domingo primeiro, chegada. Segunda, terça e quarta, ensinos e discussões, né? E a preparação, o programa dos judeus para, enfim, conseguir matar Jesus. Quinta, a Santa Ceia, a prisão. Sexta, julgamento e morte. Sábado, um tempo de reclusão e domingo de manhã, a glória da ressurreição. Essa foi a Semana Santa. É o que nós comemoramos, né? Verdade. Muita gente comemora só o coelhinho, tá bom? Depois até podemos falar sobre isso, mas o que nós comemoramos é Jesus ressurreto. Amém. Amém. Aleluia. Né? Importante isso. Hein, pastor? Interessante, né? Que Jesus ele já é anunciado desde o começo nas Escrituras, né? Quando a gente vai lá em Gênesis 3:15, né? A gente tem o chamado que eles chamam de proto-evangelho, que é o momento onde nós recebemos a primeira promessa, né? Após a queda do homem e da mulher, ali nós recebemos uma promessa onde diz assim, ó, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? Então ali já estava sendo anunciado Jesus, né? Então já havia uma esperança ali tanto para Adão quanto para Eva, né, de que haveria um Salvador, né? Ele não, a Bíblia aos poucos vai revelando, né, esse nosso Jesus, né, vai revelando isso, né? Tanto é que alguns teólogos, né, até os da Reforma, como Lutero, por exemplo, eles colocam a situação de que nesse momento aqui Deus zombou de Satanás, né? Porque ele não disse de onde viria, né? Disse que viria da mulher, né? Com o tempo, isso vai sendo apresentado aos poucos, né? Através dos profetas e tudo mais. E quando Jesus está prestes a nascer, né? Há aquela busca, né? de Herodes ali para que tente matar Jesus, né? Quando ele recebe aqueles 3 sábios do Oriente. Quem estaria atrás de Herodes para fazer isso? Pois é, a serpente estava atrás. Interessante, amado irmão, que justamente quando os reis magos chegam para perguntar onde está o rei de Israel, o rei dos judeus, enfim, ele se preocupa. Quem entrou nele? Opa, será que esse é aquele? Uhum. Né?
E ele chama os principais sacerdotes e escribas para verem onde nasceria o Cristo. Incrível. Quer dizer, eles sabiam quem era o Cristo, o Messias, o enviado, né? O ungido de Deus. E eles ainda assim fizeram isso, e foram atrás, e Herodes também fez isso. Coisa impressionante, como a mente do ser humano, quando está doente, se deixa levar por maldade. Né? É verdade. E quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos abrir a nossa mente, não nos amoldar às ideias que andam por aí, existem muitas ideias, né? Muitas vozes falando tantas coisas. Quem é que tem que nos ensinar a verdade? Que, aliás, Jesus falou sobre verdade e Pilatos disse, mas o que é a verdade? A pergunta de Pilatos para Jesus. Sabe qual é essa pergunta? Essa é a pergunta de quem está trabalhando segundo o coração dele. Qual é a verdade? A verdade é a minha verdade. Hoje nós estamos nessa história. Cada um tem a sua verdade. Não querem saber da verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é trazida ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Né? Mas, enfim, Herodes procurou saber onde estava o Cristo e quis destruí-lo. E falando sobre profecias vindas, existe mais de 400 profecias sobre a vinda do Filho de Deus. Né? Existe muita coisa. Então, se alguém quiser negar, só se quiser ser cego, né? Como é que diz o ditado? Pior cego É aquele que não quer enxergar. é que não quer ver, né? Exatamente. E tem gente que bota a mão no ouvido e bota a mão nos olhos, porque não quer ouvir nem quer ver. Nós que temos o Espírito e queremos tê-lo, nós abrimos bem os nossos olhos, nossos ouvidos, para ver e ouvir. Não é isso? Verdade. Então, que Deus nos abençoe, amado irmão. É verdade. E tudo pela graça, né? Ainda que a gente tenha esse desejo no nosso coração e que a gente se coloque debaixo da autoridade das Escrituras, somente a graça de Deus é que permite isso em nós, né? Não há mérito em nós. Sim. Mas, pastor, né? Continuando aí, então, né? No momento que Jesus morreu, né? A palavra nos diz que ele entregou o seu espírito e morreu, né? É verdade. E algumas coisas aconteceram naquele momento ali, né? Sim. Por exemplo, algumas pessoas saíram dos túmulos, né? Ressuscitaram, Sim. certo? Houve um tremor de terra. Sim. E a Escritura também nos diz que o véu do templo se rasgou, né? De cima para baixo. O senhor poderia falar um pouco do simbolismo desses eventos aí para nós? Amém. Olha, sempre houve uma dúvida com relação a esse assunto desses corpos, né, que ressuscitaram, mas eu vi como o poder de Deus se manifestou. Algo interessante, que os seres humanos têm uma ideia de que quando eles são ofendidos ou alguma coisa surge para tocar na ferida deles, eles tentam manietar aquilo, encerrar aquilo, acabar com aquilo. Eles fizeram isso com Jesus, tentaram fazer. Só que eles não se deram conta que quando eles prenderam Jesus, é como se eles tivessem prendido uma força, o átomo, tá bem? Como na bomba atômica, eles prenderam Jesus. Ok, estava preso ali. E quando eles colocaram ele na cruz, e ele morreu, ok? Ali, vamos dizer assim, como se houvesse uma explosão de poder. Nós vimos um terremoto na escuridão, no véu que se rasgou, enfim. E aí o poder se manifestou sobre a cidade, e a Bíblia diz assim, corpos de santos que dormiam. Quando a palavra de Deus fala dormir, não é o sono que nós dormimos à noite ou quando estamos cansados, né? O sono da morte significa que aquele corpo vai ser ressuscitado um dia. E houve uma prévia ressurreição pelo poder de Deus. Mas aqueles homens voltaram a morrer. A ressurreição que a palavra de Deus nos fala, que haverá um dia, né? Quando a trombeta soar, os santos vão levantar, né? E Apocalipse diz que o mar dará os seus corpos, a terra dará os seus corpos, enfim, o além liberará os seus mortos. Então, nós vamos ressuscitar, mas para a vida eterna. Então já Amém. Nós não receberemos o mesmo corpo como o deles, nós acreditamos, essa é uma maneira de ver aqueles
aqueles homens que levantaram da morte, ok? E ressuscitaram. Mas haverá algo para nós que cremos, num dia, uma ressurreição para a vida eterna. Aqueles ressuscitaram por um tempo, foi um sinal de Deus. Enfim, né? E quanto ao rasgar do véu, diz a Escritura que o véu representa a carne, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós podemos agora atravessar o véu, isto é, a carne de Cristo, para entrar no Santíssimo Lugar. Este Amém. véu dividia ou separava o lugar santo, onde os sacerdotes podiam chegar, do Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano para sacrificar, né, pelo pecado dele e da nação. Agora o véu havia sido rasgado. E ainda diz assim, de cima a baixo. Quer dizer, foi uma determinação de Deus. Tudo isto foi determinação de Deus. Os homens prenderam Jesus, mas foram um instrumento de Deus. Porque Deus tinha determinado que seria assim. A palavra de Deus diz que sem o derramar de sangue não há remissão de pecados. Aquele cordeiro cujo sangue era derramado lá na Páscoa dos judeus, ele era representativo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nesta sexta-feira tinha sido morto, né? E derramou o seu sangue. Este sangue trouxe todo esse poder, como que se rasgasse esse poder, e ele se manifestou ali. E Deus foi falando por vários sinais que ele estava nesse negócio. Deus continua sendo Senhor e Lorde da terra e do universo. Nada mudou. Amém? Ele está aí presente. E aquilo foi um sinal para nós de que nós teríamos este poder conosco, se crêssemos. Tá bem? Amém. Então, se cremos neste poder, o poder vai se manifestar em nossa vida. Tá bom? E Amém. nós um dia também entraremos, porque Jerusalém também representa a cidade celestial, cidade onde nós moraremos um dia, depois da ressurreição. E aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém será a mesma. Amém? Assim como nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também morreremos um dia, porque nós não vamos fugir da sepultura, mas nós ressuscitaremos. E entraremos em triunfo na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmão? Tamo juntos. Amém, Tamo junto. isso aí. Vamos entrar. Tamo não, junto. Talvez jumentinho. Não, Vamos entrar. Não, de repente uns de Chevette, né? Não sei, vamos ver. Talvez. Olha, quem não teve Chevette não viveu a vida ainda. Exatamente. Chevetão. Mas, pastor, a gente está indo já para os nossos 10 minutos finais, tá? Opa. Eu quero pontuar algumas coisas rapidinho, em um minutinho para cada uma, tá? Para que a gente consiga chegar até o final, tá? Vai lá. Pastor, o que aconteceu aí nesse período em que Jesus estava morto até ele ressuscitar? O que aconteceu com Jesus? Onde é que ele estava? Diz a Escritura que ele desceu ao mundo dos mortos, onde os espíritos estavam em prisão, e ali pregou. Entendemos isso, né? E entendemos por Apocalipse capítulo 1, que ele diz assim, eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Ele deve ter descido ao Hades e disse para Satanás, me entrega aqui isso aqui, porque você já era, entendeu? Você perdeu, você achou que ia me prender, mas não tem para ti. Então nós entendemos que durante esse período ele fez isso. Isso é um mistério, não se sabe explicar claramente o que ele fez, se ele fez um culto lá, se ele pregou, como é que ele fez, né? Se foi como nas sinagogas ele fazia, ele colocava a palavra ali, ele explicava, mas eu creio que sim, tá? Creio, é a minha maneira livre de pensar e acredito que sim, que o Senhor estava lá para resgatar aqueles que morreram na fé. Eles esperavam um dia, né? Porque a Escritura diz assim, que os profetas profetizavam algo que eles não entendiam, que não era para eles. Né? Paulo fala sobre isso aqui era para nós. Né? Isso era para nós. Aliás, eu acho que Pedro que falava isso, né? Que era para nós. Sim. Os anjos anelavam para escutar essas coisas, queriam entender. Coisas que nós hoje entendemos pelo poder do Espírito Santo. Que você entende, quem quiser vai entender. Então, nesse período, Jesus fez isso. Amém? Amém. Interessante, né?
Dá pra gente até imaginar, assim, né? Fazer uma metáfora sobre isso, né? Jesus, ele chega lá, né? Bota abaixo a Sim. porta do inferno, né? Mas também, ao mesmo tempo, ele se dirige lá, aqueles santos que estavam descansando, de repente faz um carinho na cabeça de Adão, um carinho na cabeça de Abraão, nós não sabemos, né? Mas Não sabemos. certamente, né? Jesus morreu por eles também, né? Sim, com certeza. E eles criam no Messias, né? Exatamente, Eles sabiam, exatamente. porque o Espírito de Deus trabalhava na vida deles, né? Não posso lhe dizer se era do mesmo jeito que trabalha hoje em nossas vidas, eu creio que sim, porque o Espírito Santo, nós entendemos pelas Escrituras que o Espírito era dado por porções, né? Dá para entender assim, né? Uma quantidade, quanto mais crente era o profeta, maior a quantidade do Espírito, não sei, talvez seja isso. Hoje, a Escritura nos diz que ele é dado livremente a quem quiser. Mas Amém. também, quanto mais nós buscarmos, mais receberemos, né? Então, vamos buscar a presença do Espírito para que nós venhamos entender cada vez mais a profundidade da palavra. Amém? Amém. Aleluia. Aliás, está escrito que, lá em 1 Coríntios, que ele, o Espírito de Deus, perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu fico imaginando profundezas, quer dizer, o âmago, o íntimo, lá dentro de Deus. E ele pode nos trazer o que é a vontade de Deus. E ele pode mostrar para cada um de nós o que é o amor de Deus por nós. Aliás, Semana Santa, amor de Deus por nós. Representado no Filho, que estava sofrendo no jardim do Getsemane quando eu orava e dizia para Deus passar aquele cálice, né? Porque ele estava sofrendo, diz o autor de Marcos, o Marcos, quando ele escreve, ele diz que ele estava sofrendo angústias de terror. Ele estava aterrorizado com o que vinha adiante, ao ponto de suar gotas de sangue, né? E isto é uma pessoa que está em muitíssima grande aflição. Mas ele suportou tudo isso por amor a nós, por amor a você, por amor aos nossos ouvintes, pela terra inteira. Que maravilha. Amém. O nosso Deus é muito bom, né? Pastor, Vale que o tempo está voando. sobre essa semana, né? Essa semana da Santa, né? Muitas pessoas, né? A gente até sabe que boa parte da nossa cultura ocidental se dá em torno disso também. Né? Muitas pessoas comem peixe, né? Por exemplo, na sexta-feira, né? Eu amo peixe, né? Então, para mim é uma boa. Se eu chegar num lugar e estiver comendo peixe, eu consagro, né? E mando ver. Para mim é uma maravilha, né? Mas os irmãos que não gostam de peixe, né? Eles estão em pecado se eles comerem uma picanhazinha? Não existe nenhum pecado contra isso. Não existe uma regra na Bíblia dizendo você precisa comer peixe. Existem dogmas que foram estabelecidos, né? Alguns dizem que come o peixe porque era a comida mais comum naquela época, entre os humildes, né? Pode ser, ninguém pode dizer isso. Eu, na minha maneira de pensar, acho que tomaram essa decisão porque Jesus, quando foi encontrar os discípulos depois da sua ressurreição, preparou o que na beira do lago? Um peixinho, né? Tá bem? Peixinho. Mas não existe nada que diga assim, não pode comer carne, tem que comer peixe. Mas se você comer peixe, eu já vou dizer para você, tira os espinhos, tá? Amém. Tem que tirar. Até do filé, né? Porque alguns filés a gente compra e vem com os espinhozinhos ali embutidos ali. Isso aí. Exatamente. Né? Então, tranquilo em relação a isso. Em relação ao tal do ovinho e do coelhinho, né? A gente sabe que coelhinho não bota ovo, né? Mas em algum momento o coelho entrou aí na celebração da Páscoa aí, em nível mundial e tal. Sim. Não é a figura central, né, disso aí, muito pelo contrário, é algo que chegou das margens, né? Veio da margem por outras esferas, né? Que não as bíblicas, né? Mas e aí? E o chocolatinho de Páscoa? Como é que funciona isso aí? Olha, dizem que lá na região norte, na minha terra, na Alemanha, da onde os meus parentes vieram, né, naquela região dos germanos, existia essa festa justamente por esse período, que é o período do solstício de inverno, né, muda o inverno para a primavera. Então se faziam festas em homenagem à deusa da fertilidade. E entrou nessa festa o coelho, que é muito fértil, e o ovo.
né, que é também de fertilidade. O ovinho tem um poder enorme, né? Quanta coisa existe de proteínas ali dentro. Enfim. Então aí surgiu essa ideia de fazer o coelhinho e o ovinho, tá bem? E essa coisa foi incorporada até pelos cristãos. Não vejo nenhum pecado quanto a isso, tá bem? Desde que não se faça do coelho um santo, ou o ovo, né, um santo, tá bem? Mas eu gostaria de dizer assim, se alguém não gosta do ovo de chocolate, não quer, ele pode dar para mim que eu aceito, eu vou orar, vou abençoar, vou purificar o ovinho, até o coelhinho. Amém. E vou comer, eu vou dar para os netinhos, tá bem? Mas não existe pecado algum, nós não cremos nisso. Respeitamos quem acha que não deve fazer, quem deve comer, quem acha que deve comer peixe, coma peixe, não existe nada quanto a isso. A Bíblia ainda diz que a fé que nós temos, tenhamos para nós mesmos, né? Se não Amém. pecarmos, né, bem-aventurado o homem que não peca naquilo que aprova. Então, se você aprova isso, a Bíblia diz que isso é um erro, um pecado, não, eu desconheço, tá bem? Exato. Desconheço. Mas se alguém tem alguma coisa na Bíblia onde diz que é pecado, então pode me mostrar que vamos mudar de pensamento. Sim. Tá bom? As pessoas se apegam muito nessa questão do peixe aí, mas a gente lembra também que, por exemplo, em outras festividades cristãs aí, por exemplo, a gente come o peru e ninguém fala disso, né? Chester, enfim. É porque a gente não está realmente apegado a isso, né? A gente come porque gosta, não, né? Mas a gente sempre consagra tudo ao Senhor. Pastor Walter, né? Estamos chegando ao final aqui. Se o senhor puder dar uma mensagem rápida de 1 minuto para nós sobre essa Páscoa, sobre o que ela representa. Então eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que foi muito bom estar aqui como é que chama? No Resenha na Real. Resenha na Real. E falar sobre esses assuntos, né, que já são conhecidos do Evangelho há tantos anos, mas sempre traz uma dúvida, né? Eu quero dizer para vocês que o importante, de fato, é buscar o poder do Espírito Santo, buscar nele a verdade. Amém. Né? Aqui está me dizendo 22 segundos, tá? Então a gente tem que encerrar. Vai trazer iluminação para o seu entendimento. E a palavra de Deus diz assim, nenhuma profecia da palavra é de particular elucidação, mas o Espírito Santo, que ungiu os homens a escreverem a Escritura, ele vai revelar isso. Então, dê chance para o Espírito Santo de Deus, para trabalhar na sua vida. Aí, pastor! Finalmente! Finalmente! É que assim, o Instagram, quando fecha 60 minutos, ele nos derruba, literalmente, não tem nem chance de seguir, entendeu? Eu pensei que tinha você que tinha desligado. Não foi. Cortou, pastor. Então assim, pastor, vamos só passar aquela parte final de novo ali, né? O senhor aí tem tempo agora, quantos minutos o senhor quiser para o senhor dar uma mensagem para a igreja? Só vou dizer para todos que permitam o Espírito Santo trabalhar nas suas vidas, para que vocês sejam cristãos melhores. Sem fazer juízo aqui sobre quem quer que seja, para que nós não sejamos nem Judas, nem quem quer que seja. Quer dizer, estamos juntos com Jesus, mas o nosso coração está longe. Não, que o nosso coração esteja bem pertinho dele. Amém? Que nós sejamos, até o final da nossa vida, como aquele povo que recebeu Jesus na entrada de Jerusalém, com júbilo, com alegria, com esperança. Né? Esperança da vida eterna, esperança da regeneração, é necessário. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo, em nada mais. Existem muitas coisas que são importantes, Deus não nega que você trabalhe, que você alcance lucro, que você seja rico, que você coma peixe, que você coma churrasco. Aliás, no Rio Grande do Sul tinha que comer costela na sexta-feira, porque o gaúcho gosta de costela. Mas aqui ninguém se ofenda por isso, tá bom? Olhe para a palavra de Deus com o coração mais aberto. E Deus vai começar a trabalhar. E vai começar a mostrar o que é certo e o que é errado. A Bíblia nos fala, e o apóstolo Paulo nos diz, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Né? Quer dizer, alguém que está na igreja pode ser um incrédulo? Um dia o pastor Alberto me perguntou isso. Né? Pode um crente... Ele perguntou, acho que para saber o que eu imaginava, o que eu pensava.
Pode um crente ser carnal? Ele, sim, pode ser. Está lá em 1 Coríntios, né? Paulo diz assim, eu não pude falar a vocês como espirituais e sim como a carnais, né? Como a crianças, aliás, porque vocês ainda são carnais. E a verdade é essa, que nós temos que cuidar de não sermos carnais, mas de termos a mente de Cristo, para podermos discernir. E conforme Jó diz lá no capítulo 28, verso 28, entendimento é afastar-se do mal. Que nós não permitamos que o maligno venha nos cegar o entendimento, para que acabemos cometendo injúrias diante de Deus e não júbilo. Então, que o Senhor nos agracie com a presença do seu Espírito para que nós possamos jubilar, não só agora, mas no dia vindouro. Estejamos com o Senhor naquele grande banquete. E eu quero convidar você a fazer isso também. E se alguém aqui que está nos escutando tem algo para colocar diante do Senhor, vamos fazer uma oração agora e vamos pedir que o Senhor restabeleça contato. Amém, irmão? Podemos Amém. orar todos nós? Podemos? Então, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua face. E aproveitando esta Semana Santa, essa semana em que nós lembramos com mais fervor deste sacrifício tão grande que Jesus fez por nós, que Ele deu a sua vida quando os homens olharam e disseram, terminamos com o poder dele, mal sabiam que o poder tinha sido liberado para a salvação, para vencer a morte, um poder tão forte. E nós queremos, Senhor, nessa semana, então neste dia, hoje, agora, pedir a Tua misericórdia, que Tu venhas visitar a nossa vida. E você, meu amado irmão, que escuta, você que está visitando aqui esse momento, que você coloque o seu coração diante do Senhor. Peça perdão a Ele, não custa nada, não dói, mas traz alegria, traz regeneração, traz vida abundante. Coloque-se diante do Senhor. Enquanto eu oro, você coloque um pedido de perdão diante do trono celestial. Senhor, eu quero pedir pela vida dessas pessoas que estão sim colocando diante de Ti. Sejam crentes, sejam cristãos de há muito tempo, ou sejam ouvintes agora, que eles recebam a graça da Tua presença, aquela alegria que invade o nosso coração, que nos demonstra que Tu estás próximo. Que eles recebam este toque tão especial. No nome de Jesus, que haja perdão dos seus pecados, que eles também peçam perdão pelos seus erros e ajeitem as suas vidas diante de Ti, porque o dia da Tua vinda se aproxima e a rápidos passos ou a largos passos, que haja, Senhor, arrependimento sobre o nosso país, sobre a nossa capital, sobre o nosso estado. E, Senhor, quero, junto com todos, pedir misericórdia. E quero pedir misericórdia, Senhor, por esta terra, para que essa pandemia, esta virose, desapareça completamente, Senhor. E que Tu dês sabedoria aos nossos dirigentes. E que também, Senhor, Tu abençoes aqueles homens e mulheres que estão sempre na frente de batalha, recebendo os enfermos, enfrentando as enfermidades. Abençoa cada um deles. E, Senhor, não deixa de olhar para cada uma das famílias, para cada uma das nossas famílias, para cada uma das famílias deste território. Olha para o mundo, Senhor, e abençoa as vidas. No nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse momento. Amém. Amém. Pastor, foi muito bom. Deus abençoe a todos. Foi muito bom. Agora nós vamos aproveitar toda essa Foi muito bom. Agora, né, o Márcio estava pedindo mais 60 minutos de live porque ele está tomando chimarrão e assistindo a live na casa dele. E chimarrão é pecado tomar ou não? Não, chimarrão não pode. Não é. Olha, Só não pode, só tem que ser com água quente e de preferência, né, com a erva, né, aquela amarga, né? Senão tem que também... ser bem... Bom, tem que ser bem amarga, porque quando eles saíram do Egito, eles comeram ervas amargas. Então tem que ser um chimarrão bem amargo. Exatamente. Exato. E olha, cuidado, hein? O gaúcho gosta de chimarrão, ele vai dizer assim, não, tomar chimarrão não é pecado. Será que é ou não é? Eis aí uma indagação.
Como é Só não que podemos foi? compartilhar nesse momento a bomba, né? Porque nesse Não, momento tá meio não, complicado. Cada um com o seu aqui, né? Segurando o cada um seu na bem. sua, tá Cada um bom? na sua, exatamente. Pastor, obrigado, tá? Foi bênção mesmo, foi muito bom, né? Amém. O pessoal participou, né? Foi interessante. E a gente vai, agora Alguém quando a gente disse erva for... de Erechim. Erva de Erechim, olha só, é o Márcio, né? Tá que tá. É. Né? Também tivemos a entrada aí da Ana Cristina Pinheiro, né? Tia da minha esposa também, lá do Rio, da IAPC, também entrou aí agora no final. O Gustavo, eu vi que entrou, a Gabi, o Márcio, né? Não sei quem é que tá, deixa eu dar uma olhada para ver quem é que ainda tá online conosco, né? Mas somos nós aí, né? Para esse encerramento. Alguns, quando caiu, se foram fazer os seus afazeres, mas depois poderão. Foram embora. Depois eles poderão assistir, porque quando a gente vai colocar essas lives no YouTube, tá? A gente está disponibilizando e a gente vai organizar, vai colar esse final junto com o outro. Então vai ficar bem bacana. Tá bom. Glória a Deus. Tá bom? Deus te abençoe, irmão. Obrigado por ser o Cicerone dessa conversa aí. Então tá, feliz Páscoa, né, para todos já. Obrigado. Todo coelhinho de chocolate e ovo de chocolate que vocês não quiserem, pode me dar. Nós vamos dar para alguém. Amém. Um eu vou comer, os outros eu vou dar. Tá? Tá Deus certo. abençoe. Deus abençoe, gente. Tchau. Até a próxima. Deus abençoe a todos.